Quem já programou sabe que o mundo real é, bem, complexo. Usuários, produtos, transações. Como é que a gente representa tudo isso no código? Bom, hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais poderosas de Rust para domar essa complexidade, as structs. Nossa jornada de hoje vai ser uma construção, sabe? Passo a passo. A gente começa pelo porquê, entendendo qual é o problema que as structs resolvem tão bem. Depois, a gente conhece as 3 formas que elas podem ter, aprende a dar vida para elas com comportamento e, o mais importante, vê como tudo isso se encaixa direitinho no famoso sistema de ownership de Rust. E no final, claro, a gente conecta tudo com a prática, para que daqui saia todo mundo pronto para construir código mais claro, mais rápido e, claro, mais seguro. Então, vamos lá, começando pelo básico, pelo fundamental. Antes de falar da solução, a gente precisa entender bem o problema. Por que será que os tipos básicos, como números e textos, simplesmente não dão conta do recado quando queremos construir um software realmente robusto? É só pensar um aplicativo de verdade. Ninguém lida só com um nome solto ou um preço perdido. A gente tem um usuário que tem nome, e-mail, citativo, um histórico de logins. Ou, sei lá, um retângulo numa interface gráfica, que precisa de largura, altura, posição. Como é que a gente agrupa essas informações de um jeito que o código entenda que elas, que elas andam juntas? Claro, dá para improvisar. A gente poderia usar umas variáveis separadas para largura e altura, ou quem sabe uma tupla tipo 30, 50. Só que aí começam os problemas. A relação entre esses dados fica muito frágil, né? Depende só da nossa memória. O que é dimensões.0? É a largura? A altura? Essa ambiguidade não é só confusa. Ela é uma porta escancarada para bugs, daqueles bem chatos de achar, em que sem querer a gente troca um valor pelo outro. A gente precisa de algo mais seguro, mais explícito. E é exatamente aqui que as structs entram em cena. Elas são a resposta de Rust para esse caos. Com uma struct, a gente cria o nosso próprio tipo de dado. A gente agrupa valores relacionados e, o mais importante, dá a cada pedacinho um nome claro descritivo. Adeus ambiguidade, olá clareza e segurança. E aqui está o pulo do gato, o que realmente diferencia as structs de Rust. Quem vem de linguagens como Python ou JavaScript está acostumado com dicionários ou objetos que são super flexíveis. Mas essa flexibilidade toda tem um custo de performance. Rust faz uma escolha diferente. Na hora da compilação, o compilador olha para a struct e descobre exatamente o espaço que ela ocupa na memória e onde cada campo está. Isso quer dizer que quando o programa roda, acessar retângulo.largura não envolve nenhuma busca, nenhum cálculo. É um salto direto para o endereço de memória certo. É por isso que structs são tão rápidas. É desempenho de nível de sistema, sem nenhum custo extra. Ok, agora que a gente já sabe por que precisamos delas, vamos ver como as structs são versáteis. Rust não dá pra gente só uma, mas 3 ferramentas diferentes, cada uma com seu propósito. Vamos conhecer a família toda. Primeiro, temos a estrela do show, a struct com campos nomeados. Essa é a que vai ser usada tipo 90% do tempo. E o motivo é simples, clareza. Cada dado tem um nome, tem um tipo. Não tem como confundir o username com o e-mail. É um código que se autodocumenta. Aquele tipo de código que dá gosto de ler de novo daqui a 6 meses. Em seguida, vem as structs de tupla. Elas são perfeitas para quando nomes como campo 1, campo 2 não iam ajudar muito. Pensa numa cor RGB ou num ponto 3D. Cor 255-150. A ordem importa, mas os nomes não adicionariam quase nada. O grande ganho aqui é a segurança de tipos. Não dá para passar, sem querer, uma tupla ponto para uma função que espera uma cor, mesmo que as duas tenham 3 números. A gente está criando um tipo novo, distinto, e o compilador vai garantir que ele seja usado do jeito certo. E por último, a mais curiosa do grupo, as structs do tipo unitário. Elas parecem estranhas, né? Porque não tem dado nenhum. Então, para que servem? Pense nelas como um rótulo, um marcador. A gente pode usar para representar um estado, uma capacidade. Por exemplo, podemos ter uma trait para coisas que podem ser impressas e queremos implementar essa trait para um tipo que não precisa guardar nenhum dado. A struct unitária é a ferramenta perfeita para isso. Ok, já temos uma forma fantástica de organizar nossos dados. Mas dados sozinhos não fazem muita coisa. Como é que a gente dá comportamento para eles? Como fazemos nosso retângulo calcular a própria área? A resposta de Rust para isso é o bloco imp de implementação. E aqui tem uma decisão de design que é deliberada e muito poderosa. Em Rust, a definição dos dados, a struct, é separada da definição do comportamento, o bloco imp. Isso mantém o código organizado e permite uma coisa incrível.
A gente pode implementar comportamento para structs que nem fomos nós que escrevemos, como as da biblioteca padrão. Todas as funções que operam numa struct moram dentro desse bloco. Dentro de um bloco IMPL existem dois tipos de funções. Primeiro, os métodos que sempre recebem self como primeiro parâmetro. Eles operam numa instância específica da struct, tipo meuretângulo.area. Depois, temos as funções associadas, que não recebem self. Elas estão ligadas à struct, mas não a uma instância específica. Pense nelas como funções estáticas de outras linguagens. São perfeitas para coisas como construtores. E este aqui é um exemplo perfeito de uma função associada em ação. Olha só essa função quadrado. Ela não precisa de um retângulo que já existe para funcionar. A tarefa dela é justamente criar um novo. Ela recebe um tamanho e constrói uma nova instância self, que é um atalho para retângulo, onde a largura e a altura são iguais. O jeito que a gente chama, com os dois pontos duplos retângulo, quadrado, 10, deixa bem claro que estamos chamando uma função do tipo e não de uma instância. Agora, chegamos num ponto fundamental. Os métodos em Rust usam exatamente as mesmas regras de ownership que a gente já conhece. E esse é um daqueles momentos eureka quando se aprende Rust. Não precisa aprender um conjunto novo de regras para métodos. As mesmíssimas regras de ownership e borrowing que a gente já conhece de funções se aplicam perfeitamente aqui. Se o método só precisa ler os dados, ele pega emprestado de forma imutável com endSelf. Se precisa modificar, pega emprestado de forma mutável com endMutSelf. E se o método precisa consumir a instância, ele toma posse dela com self. É o mesmo sistema, a mesma lógica, a mesma segurança. Quando o método usa endSelf, como numa função área, ele está basicamente dizendo: ei, posso dar uma olhadinha nos seus dados por um instante? Prometo que não vou mudar nada. A instância original, aquela que foi usada para chamar o método, fica intacta e a gente pode continuar usando ela logo em seguida sem problema nenhum. Mas quando um método usa só self, a história é outra. Ele não está pegando emprestado, ele está tomando posse completa. É como se a gente entregasse um objeto para alguém. A gente não tem mais ele. O valor é movido para dentro do método. E o compilador de Rust, que é um guarda super vigilante, vai garantir que a gente nunca mais tente usar a variável original. Essa é uma das principais formas que o Rust previne toda uma classe de bugs de memória em tempo de compilação. Muito bem, já cobrimos bastante teoria, agora vamos trazer tudo isso para a prática. Vamos ver algumas funcionalidades convenientes que o Rust oferece e, o mais importante, resumir por que dominar structs é um verdadeiro divisor de águas na jornada com a linguagem. Trabalhar com structs no dia a dia é muito bom, porque Rust inclui vários recursos que melhoram nossa qualidade de vida. Existem atalhos para criar structs quando os nomes das variáveis batem com os dos campos e jeitos fáceis de criar uma struct nova baseada numa antiga, mudando só alguns valores. Tudo isso é pensado para reduzir código repetitivo e deixar as intenções mais claras. Um dos desafios quando a gente cria nossos próprios tipos é como inspecionar eles durante a depuração. Como eu faço para simplesmente imprimir uma struct e ver o que tem dentro? Rust torna isso incrivelmente fácil com uma coisa chamada derive macros. Ao adicionar @derive debug logo acima da structure, estamos basicamente pedindo para o compilador implementar sozinho toda a funcionalidade de impressão de depuração para a gente. É uma única linha de código que economiza um tempo danado. E com aquela única linha de código, este é o resultado. Uma saída limpinha, formatada, que mostra o nome da struct e cada campo com o seu valor. Isso não tem preço na hora de depurar e entender o estado do programa em qualquer ponto. Então, vamos juntar tudo. Por que as structs são tão cruciais? Porque elas são o ponto de encontro de 4 pilares: segurança de tipos, garantindo que não vamos misturar dados incompatíveis, performance, com acesso direto à memória sem custo extra, código claro, agrupando dados de forma lógica, e modelagem de domínio, permitindo construir tipos que representam perfeitamente os conceitos do problema que estamos resolvendo. Elas são, de verdade, a base do código Rust idiomático. Então, a verdadeira questão é: agora, com esse nível de controle explícito sobre dados, memória e comportamento, que tipo de sistemas é possível construir? Structs não são só uma estrutura de dados. Elas são um convite para construir software mais rápido, mais seguro, mais ambicioso, desde backends de alta performance até serviços de rede à prova de falhas. Elas dão a confiança para construir sistemas robustos. A pergunta que fica é: o que vai ser construído?